A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 12 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jó 42, do versículo 1 ao 8, que nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me repreendo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: Faz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, porque eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Amém, irmãos? Irmãos, Jó foi um homem a qual ele mesmo, o Senhor Deus, deu testemunho. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Naquele tempo, não havia a palavra escrita. Então, assim, Jó ouvia falar de um Deus, que era um Deus reto, e tudo aquilo que ele achava que estava fazendo de errado, ou que ele teve orientações para não se fazer, ele não fez. E assim também temos que ser nós, né? Deus hoje levanta pessoas para nos orientar num caminho reto ao qual nós devemos seguir. Então, assim, muitas das vezes aquele caminho a gente parte e fala: não, mas não é bem assim. Não, mas é assim mesmo, irmãos. Que nós devemos verdadeiramente fugir do mal. Então, assim, Jó não tinha uma Bíblia para nós. E a palavra de Deus diz que é por isso que no final dos tempos haverá um juízo maior para aquela geração do que para Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não teve a palavra de Deus pregada lá, como teve em Nínive. Então, assim, aquele povo que hoje somos nós, verdadeiramente nós temos a Bíblia, nós temos pregações, nós temos verdadeiramente muitos meios de aprender a palavra. E não somente isso, há pregadores, há professores. Então, assim, basta você pegar e procurar, né, um canal que você possa achar, que vai te ensinar. E aí que está um dos pontos, né, irmãos? Muitas das vezes as pessoas não querem, param e ficam ali assim. Jó mesmo ali assim, não tendo tanto conhecimento de Deus, ele simplesmente parou e simplesmente veio a fazer aquilo que era reto. Mesmo perdendo tudo, ele não murmurou, não questionou, mesmo doente, né? Porque Satanás, no belo dia de rodear a terra, ele chegou ao céu e simplesmente acusou Jó, né? Deus deu testemunho de Jó e... Perdão, irmãos. Deus deu testemunho de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Satanás, mas lógico, você cerca ele de tudo. Agora toca com a sua mão nele, em tudo que ele tem, para você ver se ele não vai murmurar. Então, assim, Jó perdeu todos os bens materiais, inclusive os filhos, né? E há muitas vezes, irmãos, há muitas pessoas que têm o seu filho preso, que têm o seu filho doente e fala que não quer mais servir a Deus. E é exatamente um dos pontos, né? Jó perdeu 10. E assim, uma pessoa que está ali com seu filho, ainda mesmo assim pela desobediência, por algo de errado que ele fez, ele está sofrendo uma consequência, como está preso, né? E os pais mesmo, ainda assim reclamam, né, daquilo que o seu próprio filho fez. E aí então Jó não reclamou, não murmurou, ele simplesmente adorou. Ele ficou verdadeiramente, raspou, jogou cinzas, tocou suas vestes, rasgou suas vestes em humilhação e simplesmente foi adorar a Deus. E aí então Satanás ficou sem entender e foi uma segunda vez e apareceu no céu e simplesmente o Senhor deu testemunho novamente de Jó e simplesmente dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que mesmo perdendo tudo e tendo sido incitado por Satanás, ele ainda adorou a Deus. Então, assim, o próprio Deus simplesmente
falou para Satanás isso, e Satanás disse, então toca ali na saúde, porque saúde por saúde ele vai blasfemar. E aí então ele pegou com úlceras malignas e não murmurou. E aí então assim, ele simplesmente era alguém que da noite para o dia perdeu tudo e com pouco tempo também ficou doente. Então assim, ele começou a verdadeiramente sair dali, porque a sua mulher vendo aquele sofrimento, mas pediu para que ele renunciasse a Deus e morresse, né? Pedisse a morte e morresse. Então assim, Jó simplesmente falou que não iria fazer aquilo, né? Isso é loucura. Então acabou que o que? Seus amigos vieram visitá-lo, né? Quando eles ficaram sabendo tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Chegando lá, irmãos, eles ficaram lá 7 dias vendo aquilo ali, chorando, e não tinham palavras. Irmãos, quando você vai fazer uma visita no hospital, você vai levar alguma coisa, você tem que ter uma palavra de consolo, de orientação, de ânimo para essa pessoa. E os amigos dele que diziam conhecer a Deus não tinham essa palavra. Aconteceu que o quê? Depois de 7 dias, eles resolveram falar e acusaram Jó, acusaram que os seus filhos morreram porque eles tinham pecado, porque Jó era pecador, por isso que aquele todo mal tinha acontecido. Naquela época eles entendiam que todo mal vinha por causa como um castigo pela desobediência de Deus, porque na própria lei de Moisés diz que se eles não obedecessem, viria um castigo sobre eles. Aí que está um dos pontos, né? Todo mal, irmãos, pode ser uma das vezes a provação que Deus está fazendo você passar. Não verdadeiramente que você tenha feito algo de errado, mas que verdadeiramente Deus está ali provando para ver se verdadeiramente você está ali conforme Ele está dizendo, né? Se o seu caráter mudou, né? Se você verdadeiramente vai ser manso como um cordeiro, né? Se você vai ser manso, se você vai demonstrar um caráter de crente, né? Os frutos do Espírito Santo. E não somente isso, você também pode estar sofrendo a prova de Jó. Porque ali assim, você pode estar enfermo e verdadeiramente é Deus passando aquilo tudo ali, aquela situação ali assim, exatamente para chegar num determinado ponto ali, porque Deus verdadeiramente foi incitado por Satanás. E aí muitas das vezes quando nós ficamos doentes, nós fazemos o quê? Reclamamos, murmuramos, questionamos, abandonamos a Deus e em várias situações. Jó simplesmente ali assim, só queria entender o porquê que ele estava doente. E é por isso que a palavra de Deus diz ali assim, que era para eles levarem simplesmente as ofertas para o sacrifício, para Jó orar, porque Deus ouviria o clamor de Jó. Porque Jó, quando começou a questionar, pedindo verdadeiramente uma audiência com Deus, ele ficou tão irritado com seus amigos que ele saiu de perto dos seus amigos. E aí então Deus apareceu a ele. E muitas das vezes nós temos que nos afastar de tudo aquilo que tem nos excitado, dos nossos amigos, dos nossos anseios, para buscar a Deus. Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos distrai de Deus, para verdadeiramente estarmos mais próximos. Aí então Deus apareceu e fez 68 perguntas a Jó, e Jó não conseguiu responder nenhuma delas. E isso mostrando a onisciência de Deus, mostrando que Deus sabia aquilo que estava fazendo. E aí então, depois que Deus pegou ali assim e fez essas 68 perguntas a Jó, simplesmente Jó se arrependeu verdadeiramente e disse que o Senhor iria o orientar e ele iria ouvir e fazer aquilo que ele estava fazendo. Porque verdadeiramente agora ele estava conhecendo a Deus. E muitas das vezes Deus quer se mostrar a nós e nós ali estamos relutando. Então assim, Deus verdadeiramente está querendo se mostrar para nós. Então assim, nós temos que estar com o coração aberto para verdadeiramente conhecer o verdadeiro Deus, né? Conhecer o amor, conhecer verdadeiramente a bondade, conhecer todo o poder, toda a onisciência, onipresença e onipotência do Senhor, né, irmãos? E aí então, Jó foi alguém que orou pelos seus amigos. Então assim, nós temos que verdadeiramente orar pelos nossos irmãos, verdadeiramente orar por todos aqueles que nós conhecemos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. A oração é a chave da nossa vitória. Não é só orarmos pelas nossas bênçãos, mas também orarmos por aqueles que se levantam contra nós, contra aqueles que estão fora da presença. Orar pelos nossos vizinhos, pelo nosso país. Orar. A chave da nossa vitória é a oração. Amém, irmãos?
Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a orar, nos ensina a orar, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, de uma forma que venha agradar ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que nas nossas orações, meu Deus, o Senhor venha abrir os seus olhos, venha atender, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, os nossos clamores, meu Pai. Meu Deus, porque quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão necessitadas, meu Pai, nesse final de tempo, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, mas que sua boa vontade, que a sua boa mão, meu Deus, esteja sobre nós, meu Deus, nos livrando, nos abençoando, nos transformando, meu Pai, para a tua honra e glória, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso dia, abençoa esse irmão, meu Pai, que vai ver esse vídeo, meu Pai. Meu Deus, abençoa o trabalho dele, abençoa o meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a empresa onde ele trabalha, o comércio onde ele trabalha, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Deus, derramar da tua graça sobre as nossas vidas, meu Pai, abençoando, livrando e salvando, meu Pai, para a tua honra e glória, meu Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, deixe o seu like, compartilhe com aquele que está precisando e até amanhã, irmãos.